Grace, The World of Rampa, por Sheila Rose. Benção, um mundo de rampa. Parte 18 do audiobook. Com essas cartas fora do caminho, podíamos fazer uma pausa para o chá e biscoitos, ou talvez chá e chocolate, e que ele amava. Em seguida, ele iria se ocupar do correio dos fãs. Ele abria todas as cartas antes de tirar qualquer uma fora dos envelopes, metodicamente cortando-as para abri-las com seu abridor de cartas, mostrando sua organização mental e habitual, e empilhando-as na ordem em que sentia que ele queria lê-las. Qualquer selo que ele considerasse digno de detenção para um colecionador seria colocado em um envelope especial, para algum dia ir para junto de um grande colecionador, ou para alguém que ele já sabia que colecionava selos. Cartas de quem tinha escrito antes eram colocadas em primeiro lugar, no topo da pilha, e costumava lê-las com grande interesse. Ele tinha levado tempo para responder às suas primeiras questões, e vendo uma segunda ou terceira carta a partir da mesma pessoa, era semelhante a ver uma carta de um conhecido. Eu tenho um amigo que teve grande exceção à mensagem em um de seus livros. Uma edição mais recente de A Terceira Visão. Acredito que seja esse. Em que Chen lembrava aos leitores que custava dinheiro responder às cartas. Despesas postais, de fato, são um bom monte, bem como os artigos de papelaria. E durante os momentos em que achamos difícil de fazer face às despesas para responder às cartas, tornou-se um problema. Mas nunca como um problema intransponível, que eles ignorassem se o escritor era sério e tinha ele mesmo suas dificuldades. E mesmo que nenhum vale postal fosse incluído para a resposta da carta, essa igual seria tratada com a melhor das capacidades dele. Não seria correto dizer que ele respondeu a cada correspondência. Ele não o fez, mas conseguiu responder a uma porcentagem muito grande. E sempre para aqueles que precisavam. Suas respostas eram consideradas bem pessoais. Ele teria grande dificuldade, por vezes, para encontrar endereços em outros países, nomes, lugares, das pessoas que lhe escreviam. Qualquer questão metafísica ou oculta seria fácil para ele. Nunca precisou de consultar dicionários ou livros de referência. Isso estava em sua cabeça. E muitas vezes ele respondia longamente para chegar ao ponto principal. E o mesmo com as questões médicas. Um monte de gente que escrevia tinha dificuldades de uma muito complexa natureza. E ele tratou as suas cartas com respeito e privacidade. Depois que as cartas tinham sido respondidas, eram despachadas através da nossa trituradora de papel, de forma que nenhum vestígio fosse deixado para os curiosos de sempre. Nós nunca mantínhamos cópias de suas respostas, exceto, é claro, das cartas de negócios. O processo da abertura das cartas e o ditado de suas respostas tomava uma grande parte da manhã. Em alguns casos, ele simplesmente dar-me-ia a essência do que ele queria dizer e eu comporia a resposta. Conforme o tempo passou, e em face do declínio de sua saúde, isto se tornou mais frequente. Mas eu o conhecia tão bem e estava tão familiarizada
com seu estilo e suas respostas que era como se fossem escritas por ele. Naturalmente, ele sempre verificava tais cartas. Uma vez datilografadas, Raabe verificava se havia erros e passava-as para Chen, quem então assinava estas depois de um breve exame para ter certeza que tudo ia em ordem. Houve ocasiões em que ele pegava algum sentimento especial por uma carta, ou através do toque, ou simplesmente de uma vibração. Uma que eu particularmente me lembro era de uma mulher em Brighton. Ela ganhava a vida ensinando piano. Lembro exatamente sua razão de escrever. Mas, na sua resposta, Chen mencionou que ele sentia que ela poderia se dar bem como uma artista plástica. Ele podia ver claramente, a partir do manuseio de sua carta, que ela seria bem-sucedida nisso. Nenhuma menção sobre pintura tinha sido feita em sua carta, e só se pode imaginar sua surpresa ao ser informada de que poderia se tornar uma artista plástica. Isso era algo que jamais passou por sua cabeça. No entanto, com seus conselhos, ela assumiu a pintura a óleo, e tenho suficiente certeza que dentro de um incrivelmente curto espaço de tempo, ela tornou-se uma artista hábil, exibindo em Burleighton House, onde uma de suas pinturas fora efetivamente comprada para a rainha e tornou-se parte da coleção real. Outra forma de que ele se comunicava com alguns leitores era por gravações. No início, em Londres, na década de 50, estava usando um gravador de fitas que muitas pessoas talvez nunca tenham visto. A pior coisa de todas, tanto quanto me lembro, era que a fita ficava emaranhada de uma forma horrível de tempos em tempos. E eu tenho uma imagem na minha frente que certamente se baseia em fatos. De um gato a brincar com a fita enquanto ele estava tentando a desenrolar. Mas gravadores de fita cassete logo vieram, e não demorou muito para que ele estivesse a experimentar marcas diferentes. Acredito que as primeiras fitas que mandou às pessoas eram da variedade das bobinas de rolo, logo as maiores oblongas, e finalmente as pequenas. Ele foi extremamente interessado em eletrônica, e diria que ele gostava de mandar mensagens para várias pessoas, e isso deu a ele uma válida razão para usar gravadores. Ele falava lentamente e de forma bem clara, nunca com apontamentos breves, e ele foi bastante vezes bem-humorado. Assim, posso imaginar suas gravações dando um grande prazer aos leitores. Ocasionalmente, Raabe se juntava a ele no presente, e até mesmo os gatos tiveram uma palavra a dizer com as suas inconfundíveis vozes siamesas. Vozes que, semelhante à música oriental, você amaria ou detestaria. As ilustrações contidas nesta parte do audiobook são das capas dos 10 últimos livros de Lobsang Rampa nas edições gringas atuais, dos Estados Unidos, Inglaterra e outros países. E a última é de seus artigos compilados em livros, sem sua autorização, My Visit to Venus. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar, se inscreva no canal. Antes de irmos, uma última muito boa sugestão. Se você quiser eliminar vícios, ansiedades, transtornos de humor, defeitos mentais e anímicos,
Acima há um link de uma playlist sobre o livro Hercólogos, que é gratuito, e o qual ensina técnicas para eliminar esses estados mentais e emocionais equivocados. Obrigado por assistir ao nosso canal. Até mais. Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.